visitado. Recording in progress. Ok. Ok. Então, meus amigos, eu tinha-vos proposto uma agenda para a reunião. Não sei se todos estão de acordo com essa agenda. Se estivermos de acordo, iríamos passar ao cumprimento da mesma, mas desde já também queria dizer que o nosso amigo Federico me enviou um mail com conhecimento para vocês, interrogando-se exatamente sobre se aquela entrevista que o Mendonça fez ao padre António Martins se iria ser objeto de análise nesta nossa reunião. Francisco, repete lá. Aliás, desculpa, não estou a perceber. A entrevista... Há aí um mal-entendido. Ao contrário, é o Martins que faz ao Mendonça, não é? Não, é o Mendonça que faz ao Martins. Não, é o Samuel Mendonça que faz ao Martins, ao padre António Martins. É o Mendonça. O Samuel Mendonça foi aquela entrevista que tu fizeste o favor, tu e a Lourdes, de nos enviarem a dar conhecimento do padre, com o padre António Martins, que é o pároco da Capela do Rato. Sim. Pronto. E, entretanto, o Frederico mandou-me um mail com conhecimento para vocês, a perguntar se essa entrevista se iria ser objeto da nossa reunião de hoje. Eu disse que existia uma agenda já para a reunião de hoje, mas que, como é a nossa maneira de estar, tudo isto está em aberto e, portanto, se alguém quiser falar sobre a entrevista, nós falamos sobre a entrevista. Portanto, se todos estiverem de acordo, iríamos por rezar em conjunto a nossa oração do sínodo. Um momento, há um enorme mal-entendido. Não foi nada. A razão, a questão que eu pus é que o Francisco falava num documento que o António e a Maria de Lourdes teriam enviado e que falava no ponto 2 e no ponto 3, e como eu não tinha qualquer documento enviado por eles, a não ser essa entrevista, eu perguntava se estávamos a falar disso. Eu li a entrevista, mas o que eu fiquei foi sem perceber qual era a proposta que o Francisco estava a fazer. Mas esse documento que eu e a Lourdes mandámos, o Francisco reenviou para todo o grupo, não foi? Eu não tenho documento. Quando? Não me mandaram nada. Sim, enviei. Enviei para todo o grupo. Bem como enviei para todo o grupo a proposta para esta nossa reunião de hoje. Isso, pedia, sim. inclusivamente, se alguém não tivesse recebido, para me dizer alguma coisa. Quem é que não recebeu a proposta de agenda para a nossa reunião de hoje? Eu não recebi, foi documento nenhum. Claro. Veio do dia 9. Foi enviado no dia 9, nós às 4 recebemos. da tarde. Nós recebemos. Miguel, tu recebeste? Sim. Ana, mais uma vez confusão. Mais uma vez confusão. O que foi recebido foi esta proposta da reunião. O que não foi recebido foi um tal documento em que o Francisco falava que era importante o ponto 2 e o ponto 3 do documento do António e da Maria de Lourdes. Mas eu enviei isso, só se houve algum problema. Eu vi que tu enviaste. Em que dia? Eu tenho nota de que tu enviaste. Eu vejo já, Federico, eu vejo já. Que eu posso-vos também dizer. Aprofundamento da proposta da Lourdes e do António, em particular os pontos 2 e 3. Não sei que documento é esse, que proposta é essa. Mas eu enviei isso, Federico. Em que dia? Pois eu vou já dizer. É só para nos entendermos. Quantos papéis? Não podias ir buscar para a gente. Não tenho papéis. Está aqui dentro, mas se eu vou buscar, não sei. Não é preciso papel, basta ver nos e-mails. Pois é o que eu estou a fazer. Mas para ver os e-mails tenho de apagar isto.
Só tenho um ecrã. Pronto, foi no dia 7/1. No dia 7/1. Dia 7 é sábado. Foi 9. Exato. Não, não, Portanto, digo assim, bom dia, portanto, isto foi enviado para Francisco Ferreira para o grupo TA. Agora cá ver, Mexi nisto, cara. Já consegui. depois enviei para o grupo TA. Dia 6 Eu já 6 de sei. janeiro. Já percebi o que é que Desculpa, não ouvi. Já percebi o que é que aconteceu. Foi no dia 7 O que é que que foi? eu enviei para o grupo TA. Portanto, 7 de janeiro. 7 de janeiro. Não tenho cá nada. O que foi enviado foi da reunião da direção, isso é diferente. Então eu vou novamente reencaminhar isto. Senão não faz sentido, não é? Portanto, Selecionar 2 a 3. Ai, espera lá. Não. O ponto 1 e 2 é isto. Tu mandaste. eu vou pôr aqui, Ana, pôs-me só um minuto, Federico, Eu recebi tudo, Francisco. Tenho tudo, recebi tudo. Miguel, Aqui do ponto 1 e ponto 2. sim, É. Não, o ponto 2 e o ponto 3. Está aqui o nosso. Miguel, E o 3 e o 4. Está aqui o nosso. Eu sei. Eles todos Não viram a parte de baixo. Não seguimos isto. Não, deve ser isto que eu tenho aqui. Não. Ok. Vocês têm que descer o e-mail todo, porque está lá muito no fundo. Já vi, até ao ponto 8. Não sei. Outra vez. Querida, mas eu recebi. Federico, vejam lá se tem agora que eu reenviei novamente. Neste instante, Sim, neste instante. estou a aguardar. Análise do problema. Não. Isto não é instantâneo. Não Eu vou-vos estou a ver. reenviar. Eu vou-vos reenviar. Eu já tenho. É este que tem os vários pontos, não é? É. Então eu tenho isso. No fundo foi aquilo que o António e a Lourdes fizeram sobre um ponto prévio, um ponto 2, a explicitação do que nos é pedido na mensagem do Papa Francisco, e um ponto 3, aspectos transversais aos 10 temas propostos no documento. Ó Francisco, Sim, se bem se lembram, o Frederico fez uma proposta de se encontrar aquilo que se repetia de um item para outro, portanto, os pontos transversais. E eu encarreguei-me de fazer com o António o traçado desses pontos transversais para a nossa reunião 2. Fazer a síntese desses Para pontos. não serem 10 pontos e reduzir aquilo a 3 com subdivisões. No fundo, sim. o que se discutiria era a escuta e o diálogo, a comunhão e a celebração e a participação e missão, com algumas perguntas recuperadas dos 10 pontos, mas estão reduzidos, eles aparecem aliás, quer dizer, em cada um dos subpontos põe-se a que aquele se refere dos 10 pontos iniciais. Se vocês estão a ver, embaixo, onde diz escuta e diálogo, com quem caminhamos juntos, quem deixamos à margem, ao ponto 1. Depois aparece no ponto 2, tudo isto diz respeito à escuta e diálogo. O ponto 1, o ponto 2, o ponto 6, o ponto 7, o ponto 9. Ponto não, tema. Não tenho isso. Não tem? Não. Tenho aqui os pontos, mas é seleção de 2 a 3 temas dos 10 propostos
e envio uma síntese sobre alguns dos temas analisados na nossa reunião. É o que eu tenho aqui. Oh, Teresa, vou-te mandar isso. António, agora depois mesmo. capaz de fazer o favor de enviar isso para todos os nossos amigos, porque se Sim, calhar alguns não receberam, ou não sei, não faço a ideia. Eu tenho aqui como. a Ana tem, não é? A Ana tem. Não tenho, obrigado. Vou mandar... Miguel, tens? Eu acho que tem tudo, agora tenho que confirmar, mas é melhor. Eu vou mandar para a Teresa, para o Frederico e para o Miguel. Alguém mais quer? É melhor mandar também para o Filipe e para a Bárbara. Filipe, tu tens? E para... Não sei se tenho. Então pronto, aí vai. Filipe e E Bárbara. nada para a Ana. Ana, quer? Eu não quero nada, obrigado. Então, olha, aí vai. Acabei de mandar. Acabei de receber. Enquanto Isso sim. Mexe nisto. Nunca recebi Não isso. sei como é que vocês fazem para ir ver essas coisas estando na reunião. É que eu estou a ver no meu telemóvel. Estou a fazer pelo tablet a reunião e estou a ver pelo telemóvel. Acho uma redução Evoluída, do eu Zoom só tenho uma coisa. e reabre-se o Gmail outra vez. Pronto, agora as tenho. Pois. Ao Frederico, peço desculpa, não sei o que é que se passou, mas eu reenviei isto. Agora está aqui. Pronto, ótimo, ótimo. Peço desculpa a todos, aqueles que não receberam, mas eu de facto tive o cuidado de enviar. Agora, Isto e ver a sinodalidade que significa caminhar em conjunto, é isto, não é? exatamente, É, não é? exatamente. Então, vejam lá primeiro aquilo que o António e a Lourdes fizeram e depois dávamos início à reunião. Já agora, dar a sei se não seria- oportunidade a que todos possam ver. Francisco, eu não sei se não seria útil a Lourdes fazer uma síntese desta síntese num instantinho, para, visto que houve quem não lesse, para se enquadrar e depois podemos começar a entrar nos temas. O que é que tu achas? não, deixa. Não? Então, Não. Tá? Sim, filho. Filipe é genética, Hum? não é? É Filipe é genética. Não sei. Chatice. Agora não temos som. Francisco, estás à espera que a gente leia o papel? Não, eu estava a dar 1 minuto ou 2 para que as pessoas que tomaram conhecimento Sim, agora, tá bom. para poderem ter uma ideia do documento que tu acabaste de fazer o favor de enviar. Eu peço mais uma vez desculpa a todos, não é? Porque estava plenamente convencido que toda a gente tinha recebido. É que há qualquer problema com o teu, Pois, com a tua caixa de correio. houve aí qualquer coisa. Bem, então se todos estão de acordo, iríamos rezar em conjunto Muito bem. esta oração pelo sínodo, que penso que todos Tenho a têm. oração, mas pronto. Pronto. Eis-nos aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-nos aqui reunidos em vosso nome. Espírito Santo. Só a vós temos por Temos dia. Nós temos que Vinda a nós, ficai connosco Ficar connosco. e dignai-nos De habitar em habitar em nossos nossos corações. nossos corações, ensinai-nos o rumo a seguir e como caminhar juntos até à meta. até à meta. Nós somos Débeis, débeis e pecadores. Não permitais que sejamos salvadores da desordem ordem. que e a ignorância ignorância não nos desvia do caminho, nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais. que sejamos Sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna. Caminhamos juntos para a vida eterna.
sem Sem jamais jamais nos afastarmos da verdade e da Da justiça. verdade e da justiça. Nós nós vos Nós pedimos a vós que que agis agis sempre sempre em toda a parte, em em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eu depois... Manda-me essa oração que eu não a tenho. Está bem. Então eu depois envio para ti, escrevo a oraçãozinha toda, Tá bem. ou digitalizo. As Efésios, onde é que está? Há mais alguém que não tenha a oração? Nós. Então envio também para vocês. Vou digitalizar. A oração que tu já mandaste no Vadmeco. Pois Está com o no Vadmeco, está logo tudo. Vadmeco está lá As tudo. primeiras coisas que tu mandaste está lá. É? Bem, se alguém tiver alguma dúvida, que diga, porque eu posso digitalizar e enviar. O segundo Tá ponto, eu tinha feito uma proposta para nós refletirmos um pouco em casa sobre o Evangelho, sobre uma carta, Uma epístola. portanto, deixem-me cá ver, era a carta aos Efésios, o ponto 4, todos unidos em Cristo, exortação aos batizados. Não sei se sobre essa leitura vos suscitou alguma reflexão, se a querem partilhar, se não a quiserem partilhar, iríamos passar ao ponto seguinte, que era exatamente refletir sobre a proposta que a Lourdes e o António nos enviaram. Antes, porém, se me permitem, eu queria dizer 2 ou 3 informações. Primeiro, penso que todos receberam que os coordenadores da paróquia, o António Nunes, a Isabel Van Rup e o pároco, apesar de ter havido um avanço na data limite, mas por proposta deles, eles consideraram que seria oportuno não passarmos as nossas reflexões para além de meados de fevereiro. Todos receberam esse meu e-mail ou não? Sim. Sim. Pronto, tudo bem. Então, se todos receberam, eu, antes propriamente de nos debruçarmos sobre a proposta da Lourdes e do António, queria fazer algumas notas. Primeira nota, em relação à entrevista ao padre António Martins. Este caminho sinodal referido na entrevista foi um caminho que eu próprio o vivi. Vivi-o intensamente com o padre Paulo Gerardo e a comunidade de Colares antes da chegada do padre Zé António. Como certamente alguns de vós sabem, se não sabem eu passo a dizê-lo, este livro, Por um Mundo Melhor, é um livro que eu passo a indicar, não sei se conseguem ver, que é do padre Caplaro e do padre Cafori. Este movimento, este grupo promotor por um movimento por um mundo melhor, emerge em Itália, embora com raízes na América Latina, muito concretamente no Peru. E penso que terá sido este documento um documento desafiador, exatamente da postura e da tese que o padre António Martins fez. De facto, eu sabia na altura, pelo padre Paulo Gerardo, que este grupo promotor por um movimento por um mundo melhor estava a ser implementado no Algarve, em Trás-os-Montes, em Fátima e na paróquia de Colares. E, portanto, eu fui testemunha deste percurso e, portanto, para mim, não foi uma grande novidade a entrevista do padre António Martins. Quem quiser, e se algum de vocês estiver interessado na leitura deste livro, nomeadamente a partir da página 255, em que
ele fala se fala no livro num caminho pré-catecumenal e que se fala exatamente nos documentos do concílio e, portanto, em termos do sínodo, o que é que deve ser o sínodo e como é que deve, junto das pequenas comunidades eclesiais, como é que ele deve ser desenvolvido. E, portanto, se algum de vocês estiver interessado, e se Deus Nosso Senhor nos permitir, numa próxima reunião em que estejamos, não por via Zoom, mas diretamente, eu comprometo-me a levar o livro, porque este livro não há à venda. Eu, aliás, posso confessar que modestamente tive para fazer uma tese de mestrado sobre exatamente baseado neste livro e neste movimento deste grupo promotor por um mundo melhor, e, portanto, achei muito interessante e muito gratificante rever muitas das posições do padre António Martins, que quando esteve no Algarve, de facto, fez este caminho. Pronto, isto era a primeira nota que queria deixar. Francisco, procura falar um bocadinho mais afastado do computador, porque senão faz muita ressonância. Está bem, está bem. Francisco, desculpa, eu só queria dizer uma coisa a propósito do padre António Martins. Quando ele introduziu a terceira conferência, ou a segunda, já não sei, ele falou disso na Capela do Rato e disse que tinha feito a sua tese, uma tese enorme sobre sinodalidade, mas que agora fez um abrégé curto e anunciou isso, que está à venda na Paulus e nas Paulinas. Exatamente. E que dá toda, quer dizer, de uma forma evidentemente mais redutora, mas de todo modo fiel, à tese dele e à sua experiência no Algarve, quando participou no movimento por um mundo melhor. Portanto, quem quiser comprar uma coisa mais acessível e legível, está à venda, acho que tem 16 páginas ou assim uma 15 coisa. 15 páginas. Exatamente. 15 páginas, tem 15 páginas. Olha, eu agradeço-te isso, porque eu de facto não fiz referência, mas de facto ele referiu isso quando foi aquela conferência da Cristina. Sim. E depois na parte final ele referiu que tinha isso, um opúsculozinho, que era um resumo, se é possível dizer isto, da tese que ele tinha feito. Portanto, isto era a primeira nota. Como é que se chama, Francisco, como é que se chama esse livrinho, esse opúsculo? Esse opúsculo é, no fundo, uma síntese da tese dele. É ir, portanto, à livraria à Paulus e tentar pedir o livrinho do padre António Martins. Aliás, ele no site da Capela do Rato, até disse que se alguém estivesse interessado em adquirir o livro, que lhe dissesse que ele, portanto, arranjava. Exato, podes comprar lá. Pronto, isto era a primeira nota. A segunda nota, e esta mais dirigida ao meu amigo António, eu queria dar-lhe um testemunho, porque ele, na nossa primeira reunião, falou no padre Mário de Oliveira. E eu queria dizer ao meu amigo António que tive o privilégio, com cerca de 10, 12 anos, porque eu frequentava a paróquia do Lumiar. O padre Mário de Oliveira vivia ali numa casinha muito modesta ao pé da Estrada da Torre, e em frente ele tinha sido um homem que tinha criado uma dinâmica muito grande para a implementação das JOC, que ficava em frente à casa dele. E foi ele que pela primeira vez me deu um Novo Testamento, tinha uns 10 ou 12 anos. E, portanto, tive o privilégio de o conhecer, de partilhar, de ver a grande capacidade de diálogo que ele tinha com os jovens, porque eu e os meus irmãos éramos uns meninos e os outros éramos todos uns miúdos, mas ele conseguia cativar, de facto, e tinha uma postura muito peculiar e muito gratificante. Encontrou muitas resistências na Igreja do Lumiar, que é uma igreja que eu frequento ainda com uma certa assiduidade,
uma vez que fui batizado no dia 19 de outubro, exatamente na Igreja do Lumiar, eu e os meus irmãos, e fizemos lá aquele percurso. Portanto, esta era uma nota também, porque o António falou do padre Mário de Oliveira. Saudosa memória, acho que ele já morreu, não é? Sim. Então era eu miúdo, já ele tinha pai uns 30 e tal anos, 40. Sim, mas ele morreu jovem, ele morreu novo. Sim. Francisco, continua a falar um bocadinho mais afastado do computador. A terceira nota que eu queria indicar é que eu não vos tinha ainda transmitido lapsos da minha parte, mas o meu cartão de boas festas e de boa nova deste Natal de 2021, do pretérito, foi exatamente a mensagem de Diana que o António nos enviou a todos e que eu enviei ao Padre José António. Muito bem. E, portanto, isto também que vinha um pouco na sequência daquilo que nós tivemos a falar, exatamente sobre a tentativa que o António fez de abordar o Padre José António, que nunca concretizou. Eu, de uma forma tímida, também sempre que posso, exatamente porque aquele texto era um texto lindíssimo e poético, de uma beleza enorme, foi o meu cartão de boas festas em nome da Arte. Obrigado. Portanto, era esta nota. Não tiveste feedback disso, não? Não tive feedback. Pronto. Depois queria uma quarta nota e última. É que o António tinha deixado um desafio a todos nós na última reunião, que era fazer um exame de consciência individual, porque é que atualmente muitos de nós são infelizes na igreja que temos. Eu não sei se vocês, antes de entrarmos na proposta do António da Luz, querem exatamente dar algum testemunho e alguma reflexão sobre esta pergunta e esta dúvida que o António nos colocou a todos nós, para fazermos o exame de consciência, se querem dizer alguma coisa sobre isso. Eu queria falar. A Lourdes pede a palavra. Então, Lourdes, força. Francisco, houve atitudes de anuência e atitudes de uma certa estranheza face a essa proposta, que aliás não é do António. Foi a teóloga Cristina que ouviu isso ao Papa Francisco. A formulação talvez não tenha sido muito feliz. Nós poderíamos convertê-la de uma forma mais amável, ou seja, a interrogação "porquê é que não somos felizes nesta igreja?" ser convertida numa outra interrogação mais aberta, que seria: somos felizes nesta igreja? Isso permite uma resposta de adesão completa, de adesão parcial e de descontentamento. Portanto, é mais aberta. Eu posso acrescentar qualquer coisa. A meu ver, no fundo, esta questão, digamos que é uma questão umbrella de tudo o que se possa refletir e discutir sobre o caminho sinodal. No fundo, o que é que o Papa quer? O Papa sabe que há muitos problemas na Igreja e que muitos cristãos estão desconfortáveis e muitos deles vão-se embora. E quando ele propõe este caminho sinodal, ou melhor, quando ele propõe realizar um sínodo em 2023, exatamente para discutir um caminho sinodal que a Igreja deve fazer, é que nós temos que distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é nós estarmos a fazer um caminho sinodal para chegar até ao sínodo de 2023, outra coisa é o conteúdo desse próprio sínodo, que vai ser discutir o caminho sinodal da Igreja. E porquê? Porque se não houver um caminho sinodal, todas as intenções e objetivos e propostas que saíram do Concílio Vaticano II não se podem realizar. O Concílio Vaticano II pôs como condição de vida na Igreja que fosse sinodal. E a Igreja, desde
desde o fim do Concílio Vaticano II até hoje, praticamente não tem enverdado por esse caminho. Tem sido uma vivência piramidal, continua a ser uma vivência piramidal e não sinodal, que não é horizontal, é colaborante vamos lá, da hierarquia. A hierarquia não será apagada nisto, mas será apoiada e digamos, influenciada em decisões importantes por toda uma vida sinodal da Igreja. Pronto. E, portanto, esta visão desta questão, estamos felizes nesta Igreja, é exatamente para nós verbalizarmos, expressarmos a nossa posição relativamente à nossa vivência atual da Igreja. E depois daí decorrem todos os pontos que nós possamos discutir, não é? Ok? Eu já disse muito. Se calhar não disse nada. Mas... Não, disseste. Eu acho que foste muito claro. Agora, eu gostaria, dentro desta partilha, que de facto, sobretudo, temos muitas saudades de ouvir a voz do Filipe e da Bárbara. Não sei qual é o testemunho que vocês nos querem dar sobre esta pergunta, sobre esta questão mais abrangente que a Lourdes pôs. Somos felizes nesta Igreja? A Bárbara e Filipe são felizes ou não são felizes, e porquê? Querem-nos dizer querem-nos deixar algum testemunho? A felicidade é sempre um conceito muito relativo, não é? Exatamente. Realizada nesta Igreja eu não me sinto. Participo numa fatia, participo um bocadinho, porque não sinto que haja uma comunhão de ideias, de conceitos, de objetivos mesmo. De um modo geral, a Igreja aparece-me sempre como alguma coisa que está feita e que nós aderimos, mas que nós não transformamos, que é extremamente difícil transformar a Igreja. Em nome de suscetibilidades, em nome de níveis de cultura, em nome de tudo e de mais alguma coisa, mas não há realmente, a não ser o Papa, não há uma voz que diga isto tem de ser de outra maneira. As homilias repetem-se sempre num clima de piedade, assim, mais ou menos melosa, umas vezes menos, outras vezes mais. Os cristãos continuam, coitados, a dobrarem-se em 4 constantemente, quer para receber a comunhão, quer para participar na elevação. A elevação é por sua própria definição, qualquer coisa que nos eleva, que não toda a gente se dobra em 4. Tudo isto são aspectos que me parece que são negativos, e que não chamam ninguém a isto. Quanto à substância mesmo da doutrina, eu penso que há erros graves que a Igreja continua a cometer. Continua-se a dizer o pecado original, continua a dizer-se, coitados dos homens, estão todos mergulhados no pecado, e o Cristo desce e vem e salva, não se sabe bem como, não se percebe como.
Bom, isto são alguns apontamentos, podia continuar a noite toda a dizer coisas destas, mas não vale a pena. É só para dizer que realmente me sinto um bocadinho quase que marginalizada, sinto-me um objeto estranho. Eu vou dizer o contrário destas coisas todas. Pronto, ótimo. É para vocês não estarem todos a pensar que nós só temos assim um pensamento. Eu de facto, a Igreja vejo-a como uma obra de Deus, mas feita por homens. Feita por homens e com toda a variedade, a diversidade de atitudes que provam que, efetivamente, é uma busca muito grande e portanto, eu acho que, apesar de tudo, deixa muita esperança. E é isso, o aspecto positivo parece-me muito grande na Igreja, foi capaz de fazer, mesmo na forma piramidal, fez um concílio que marca um progresso muito grande na vivência da fé, que é difícil de concretizar, mas nada impede que se faça. Portanto, eu acho que é normal esta diversidade, uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas a humanidade é assim mesmo e, portanto, ela é muito humana e é o resultado destes confrontos todos. A mim não me satisfaz tudo o que se faz, mas vejo que a Igreja, apesar de tudo, tem uma capacidade de aceitar tudo e de aceitar evoluções. Há coisas que custam mas nada impede. E é isso que esta Igreja foi capaz de escolher este Papa. Aconteceu assim por acaso? Ou não é por acaso? Quer dizer, que surjam fenómenos como este, que eu chamo o nosso Paulo, o nosso Papa Francisco, é admirável que aconteça. E acontece na Igreja. E isso é positivo. E, portanto, e depois já há os desvios, há os que querem outras coisas, os que têm outras. Tudo isso é normal, é humano. E penso que isto só nos dá mais responsabilidade a todos nós, a cada um, a capacidade de saber escolher o melhor caminho e defender esse caminho, e ser possível. E eu agradeço isso à Igreja, é que seja possível todas estas evoluções. Não é uma coisa que se fixou, está determinado. E, portanto, eu quero ver o aspecto positivo. É possível. É possível nós acrescentarmos pedrinhas dentro deste edifício. São aceitos, não são aceitos, são aceitos parcialmente, tudo isso é normal, e o facto de ser normal, para mim, é uma grande vantagem que a Igreja tem. Não é que estou feliz ou não estou feliz como estou feliz
de viver. E, portanto, se estou feliz de viver, estou feliz na igreja. Ela não é perfeita, eu também não sou. O mundo não é. Vamos andando e fazendo pelo melhor. É isto. A minha posição em relação a este mundo. De vez em quando penso assim, Cristo, o que é que ele irá pensar disto tudo? Não é? Só que Cristo pegou no azorrago e pimba! E pimba. Não foi? E foi possível. E foi assim que ele mudou alguma coisa, não é É. assim? Mas pedrinhas e tal. Mas eu não me dá um chicote para eu andar nisto. Filipe, eu queria te agradecer a Ó positividade. Francisco, para trás. Eu queria te agradecer a positividade e a alegria e o testemunho tão bonito que tu nos deste, porque, de facto, a Igreja tem muitos aspectos que tem que evoluir e de acordo com o testemunho do Padre António Martins, esta via conciliar ou esta via sinodal de caminharmos em conjunto é de facto o caminho do futuro da Igreja, mas é bom que nós também vejamos que há algumas coisas positivas e que nos deixam alguma alegria. Eu próprio também vejo aspectos negativos, mas também vejo muita coisa positiva. É uma instituição, como tu disseste muito claramente, que nos foi capaz de dar um Papa como o Papa Francisco. Quer dizer, o Espírito vai iluminando o caminho também da Igreja. Não se calhar à nossa velocidade, nem à nossa imagem temporal, que é uma imagem muito reduzida. Mas não há dúvida nenhuma que o Espírito vai falando através do Papa Francisco a todos nós. Senão, nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui neste pequeno grupo exatamente a refletir sobre isso. Eu agradeço-te muito e também, uma vez que a Teresa também não esteve presente na nossa primeira reunião, gostava que a Teresa também, se assim o entendesse, evidentemente, nos desse algum testemunho sobre esta questão maior que foi lançada pela Lourdes e pelo António. Eu devo dizer que concordei com quase tudo o que o Filipe disse. Tenho uma posição com respeito, por exemplo, quando a Bárbara falou sobre o facto dos fiéis se dobrarem quando há elevação. Eu não concordo com essa posição, que acho que o milagre da consagração é de tal maneira grande que acho que nós devemos adotar uma atitude de adoração e não tem nada a ver com servilismo, nem com... penso que não tem a ver com isso. Também concordo que há coisas na Igreja que não estão bem, mas como o Francisco disse, e como já temos refletido sobre isso, o nosso tempo não é o tempo de Deus, portanto, nós refletimos nos parâmetros muito estreitos, embora eu acho que a hierarquia, que eu também considero que tem que haver, não podemos cair também no erro de relativizar tudo, que é uma coisa que acontece porque a Igreja somos todos nós e nós temos que começar por nos aperfeiçoar cada um de nós e por ter espírito de humildade no bom sentido, portanto, e discernimento sobretudo, porque se todos quisermos dar opiniões diferentes, eu acho que tem que haver um repositório, uma hierarquia que nos orienta, apesar de tudo. Isto não tem nada a ver com não pensar as coisas. Acho que os fiéis da Igreja devem, por si só, cada um deles dispor-se a colaborar mais com
o clero e portanto, com o magistério da Igreja. E estou como o Filipe, quer dizer, isto não é perfeito, é uma igreja feita por gente imperfeita que procura crescer, e portanto a igreja há de crescer, mais depressa ou mais devagar. Nós não podemos saber isso, quer dizer, temos que ir observando e vendo, porque vai haver, eu não tenho dúvida nenhuma, que esta posição do Papa vai suscitar, e já está a suscitar, guerras enormes no seio da Igreja, guerras implacáveis, até por coisas que eu tenho lido e ouvido, porque é de facto uma voz um bocado diferente. Estamos numa etapa um bocado diferente do caminho da Igreja. Agora vamos ver o que é que isto dá e vamos nós procurar manter uma unidade em volta do magistério da Igreja, da hierarquia da Igreja. Portanto, a minha posição é um bocadinho intermédia, não será tão radical como a da Bárbara, não é tão radical como a da Bárbara, é mais de eu achar que, em vez de fazermos tanta crítica, procurarmos nós colaborar com quem nos orienta, com a Igreja no seu aspecto magistério, e procurar unidade em torno do Papa. Isso a mim parece-me que ele merece isso e muito mais, não é? Agora, que as guerras começam dentro do próprio Vaticano, isso eu não tenho dúvida. Pronto, e é isto que eu tenho para dizer, não tenho mais nada de especial para dizer sobre isto. Teresa, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu não sei se... Fala um bocadinho para trás, Francisco. Eu não sei se o Miguel ou se o Frederico... Estamos sempre a repetir o Francisco para trás. Eu não sei se o Miguel, o Frederico ou a Ana querem sobre esta questão que os nossos amigos nos lançaram, se querem, enfim, se fizer algum exame de consciência, se tem alguma coisa a acrescentar àquilo que já foi dito. Gostava de dizer uma coisa, é que a crítica, por si só, ela não é má nem é boa. A crítica é necessária. Porque se é para andarmos assim, pedrinha aqui, pedrinha ali e tal, para que é que se abre esta janela do sínodo? É para ir ver realmente onde é que a gente pode melhorar. E, portanto, parece-me que elencar aspectos que nos parecem negativos é um método de trabalho que me parece viável, parece útil. Eu não quero mal à Igreja por causa disso. Eu amo a Igreja nos seus defeitos, nos seus pecados, mas eu tenho que dizer aquilo que, enquanto crente, me parece que podia ser melhor. E a crítica tem esse sentido. Pronto, era só Francisco, posso falar? Sim, Frederico. Sim, Frederico. Pronto. Eu, antes de mais nada, quero dizer que estou totalmente de acordo com aquilo que o Filipe disse e vou até mais longe. Isto é, a Igreja é formada por pessoas oriundas da sociedade, e a sociedade tem de tudo. E, portanto, a Igreja também tem. Se me perguntarem se prefiro estar dentro ou fora, eu digo, obviamente, dentro. Não quer dizer que não reconheça uma série de coisas más, mas também quem, como eu, teve a sorte, digamos assim, de ter ao longo da vida todo um conjunto de pessoas, e nomeadamente sacerdotes. Ainda há bocado falou-se de um movimento muito melhor. Eu lembro de quem introduziu em Portugal foi o Dom Manuel Vieira Pinto. O Padre Vítor foi Dr. Pinto, hoje em dia o Padre Vasco Pinto Magalhães, e toda uma coisa que tem ajudado em momentos importantes. As pessoas sabem, quer dizer, que há coisas muito boas dentro da Igreja, também há muito mais,
mas podendo escolher, prefiro ficar dentro. O momento mais marcante da nossa vida foi a doença e a morte de uma filha com 14 anos, e realmente, se não fosse todo o apoio que nós tivemos, nomeadamente da paróquia onde vivíamos então, do padre Vítor Feitor Pinto, que ia lá à casa, de todos os nossos amigos, nós não tínhamos aguentado. E, portanto, eu nunca me posso esquecer disto. Dito isso, tive também a sorte de estar em vários pontos do mundo, do Canadá à Austrália, da Argentina à Índia, não sei o quê, e a gente está num sítio, às vezes, onde não conhece ninguém, e entra numa igreja que vai celebrar a missa, não é? E a gente está em casa. Eu fiquei muito traumatizado da maneira como fui mobilizado durante o meu serviço militar, porque numa primeira fase era para ter ficado cá, naquilo que se chamava a metrópole, e fui já com mulher e 2 filhas mobilizado em 24 horas, tive que fazer tudo à pressa, fui num transporte dos aviões militares, e no dia seguinte estava em Luanda e fui à missa e era como se estivesse cá, quer dizer, há coisas muito más, mas há um grande potencial, e aí o padre Teilhard de Chardin, e é também por isso que eu estou dentro do movimento, ajuda-nos imenso a que a evolução, a criação, a igreja, tudo está em evolução. Portanto, quando nós estamos preocupados com coisas que se passam na igreja, há sempre alguém responsável com quem se pode falar e que nos ajuda a compreender a verdadeiro significado. Portanto, eu acho que entre dentro ou fora, eu prefiro estar dentro. Agora, isso é o meu testemunho. Agora, uma coisa muito rápida, e mais para o Francisco. Eu percebo perfeitamente o que nós estamos a fazer. Eu tenho tido alguns contactos com várias outras paróquias e as pessoas acham que há perguntas a mais, acham isto. Agora, também digo uma coisa. É que se cada paróquia responde de maneira diferente, não sei que... Eu tenho sido, e amanhã vai ser o último dia, dinamizador, juntamente com a minha mulher, do grupo de reflexão aqui na paróquia de São Mamede, em Lisboa, e nós fomos responder, agrupámos as perguntas 2 a 2, e portanto com 5 reuniões demos uma resposta a cada uma. É evidente que há coisas importantes que ficaram de fora, mas mais vale depois no fim dizer, atenção, esqueceram-se disto e daquilo e daquilo outro, do que fazer logo tudo diferente. Quer dizer, pronto, não sei, vocês em Colares façam como acharem melhor, mas eu não sei como é que a Diocese vai conseguir casar testemunhos incompatíveis uns com os outros, incompatíveis no sentido de responderem a coisas diferentes. E era só isso. Olha, Federico, agradeço-te o teu testemunho, sobretudo tão franco e tão aberto e tão íntimo até, mas queria-te também dizer o seguinte. Aliás, eu já informava no mail que vos enviei, que eu assisti à primeira Assembleia Sinodal na Capela do Rato. E intervieram vários grupos, não é? Porque a Capela do Rato tem múltiplos grupos, desde a comunidade de Santo Egídio até, enfim, grupos, portanto, sobre a ecologia integral, vários grupos. E, de facto, estava presente da paróquia de Colares a Lídia e o Armando Tomás. Da paróquia de Colares, estavam cerca de 100 pessoas, como eu digo, e de facto cheguei à conclusão que a maior parte dos grupos da Capela do Rato tinham optado por escolher 2, 3 temas. Eu não estou com isto a dizer, aliás, eu sei que o grupo, por exemplo, do Miguel, onde está a Lídia, também escolheu 2 ou 3 temas. Quer dizer, eu estou inteiramente de acordo com a posição que nós tomamos nos
todos os temas são horizontais ou transversais, atravessam-se, entrecruzam-se, entrelaçam-se uns com os outros, mas às vezes por uma questão metodológica de nós exprimirmos mais em profundidade o nosso ponto de vista, houve grupos, e a Capela do Rato, portanto, traduziu isso mesmo, a maior parte dos grupos refletiu unicamente sobre 2 ou 3 temas. Foi este, no fundo, era este o testemunho que queria dar, e, portanto, como vos disse, todos vocês vai haver mais 2 assembleias sinodais. Eu disse que era no dia 12, mas estive a ver num documento, está prevista a segunda para o dia 5 de fevereiro, e a outra também está agendada. Basta ir ao site da Capela do Rato, que estão lá agendadas as datas das próximas assembleias, portanto, sinodais. Não sei se mais algum, se a Ana e se o Miguel querem também dizer alguma coisa sobre esta questão do António. Estou. Não. Filha, já te falo, estou numa reunião. Tá? É o Miguel? Está bem? Pronto, até já. Falo eu ou fala o Miguel? Bom, Posso muito rápido. Eu estou nesta reunião, neste grupo da Igreja. A primeira coisa que queria dizer, estou mais ou menos de acordo com tudo o que se disse, mas a primeira coisa que queria dizer é que de facto somos todos diferentes na maneira de ver as coisas. Nascemos assim, cada qual com um espírito mais para aqui, mais para ali, e é verdade que as nossas interpretações são diferentes, mas são todas convergentes no sentido que caminhamos juntos neste espírito sinodal. A segunda coisa que queria dizer, e lembro-me sempre disto, que Cristo, quando ressuscitou, disse 2 coisas. A primeira coisa que disse foi: a paz esteja convosco. Ou seja, nós temos que ter um espírito de paz no meio de tudo isto, de todo este pensamento, e avançar com medidas que de facto transmitam uma paz sinodal, se quiserem. E a última coisa que ele disse antes de subir ao céu foi: ir evangelizai, tudo o que vos ensinei, tudo o que vos mandei, e estarei convosco até ao final dos tempos. Ora bem, era isto que eu queria chegar. A grande mensagem, o grande objetivo da Igreja é evangelizar. Mas não se pode fechar nela mesmo, porque muitas vezes estamos habituados, vamos numa rotina, vamos à missa, vamos aos sacramentos, batizados, casamentos, ou enterros, mas temos que ir muito para lá, para fora, ou seja, estudar e ver porque é que muita gente está afastada da Igreja. No outro dia estive com um dos nossos colorenses, com quem falo sobre isto, e falei, aliás, abertamente, e ele disse: não, estou a saber da Igreja porque... Como? A Lourdes disse uma coisa, mas não era para ti, desculpa. Já bem, desculpa. Porque não é ineficaz. E depois de criticar muito a Igreja e o Vaticano, a certa altura sai-me com um discurso sobre o Papa João XXIII, ou seja, foi uma pessoa completamente alheia, com uma vida completamente fora de tudo, mas com um entusiasmo enorme pelo Papa João XXIII. Ou seja, nós temos que ir ao encontro das pessoas, temos que ir muito mais, e portanto eu penso que a nossa paróquia tem que ser uma espécie de um governo, com um presidente que é o nosso parco, e depois com grupos que se vão dedicar a várias áreas que possam divulgar o Evangelho, que possam completar-se e ser muito mais, como é que é dizer, extrovertidos, muito mais para fora, do que propriamente fechados numa igreja que se limita, não se limita, mas muitos à missa, aos sacramentos, por vezes umas saídas, e uns textos que saem, mas temos que ser muito mais extrovertidos nisto e muito mais participantes, muito mais ativos, muito mais dinâmicos e muito mais um exemplo para os outros.
Deixa-me só dizer que, de facto, Ana, permite-me só dizer isto. De facto, o Evangelho que eu... Afasta-te um bocadinho, Francisco, senão não ouvimos bem. O Evangelho que eu vos tinha proposto para nós lermos antecipadamente começa assim. A epístola. A carta aos Efésios, exatamente. Começa assim: eu, prisioneiro no Senhor, exorto-vos, pois, a que processais de um modo digno do chamamento que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros no amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Ou seja, o Miguel abordou exatamente este aspecto que me parece importante, e eu próprio, quando escolhi esta carta aos Efésios, tinha, sobretudo, como propósito ajudar-vos também, ou ajudar-nos mutuamente, a esta exortação que os batizados têm na Igreja de Cristo. Portanto, Ana, por favor. Continuar a ler, Francisco. Não queres continuar a ler? Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito. Não? Agora não te ouço. Francisco, será Francisco, estás sem som. Eu acho que foi pena não se ter lido, como estava na ordem de trabalhos, este trecho da epístola, porque ele permite realmente dar uma unidade à nossa conversa. Francisco, estás sem som. Luz, queres fazer o favor de ler o texto? Como? Queres fazer o favor de ler o texto? Queres que eu leia? A epístola? Sim, a epístola é uma maravilha neste sentido do que disse o Filipe e do que disse o Miguel. Exatamente. Parece que foi escolhido para vocês mesmo. Então eu vou ler, está bem? Capítulo quê, Lourdes? É o quarto. É o quarto, não é? E é do 1 a 16. 1 a 16. Foram os versículos que o Francisco tinha escolhido. Eu vou ler então. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa da minha fé no Senhor, para que vivam de maneira digna do mandamento que Deus vos dirigiu. Sejam modestos, humildes, pacientes e tolerantes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Vocês formam um só corpo e um só espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos, e que atua através de todos e em todos. A cada um de nós foram distribuídos os dons de Deus, conforme a medida que Cristo achou melhor. Por isso, diz a Sagrada Escritura: ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra? Esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus para encher o universo com a sua presença. É ele que faz com que uns sejam apóstolos, outros profetas, outros pregadores da boa nova, outros pastores e mestres. Desta maneira, vai preparando os crentes para servirem uns aos outros e formarem-se o verdadeiro corpo de Cristo. Assim, poderemos viver todos unidos pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus. Seremos pessoas adultas, conseguindo aquela medida de perfeição que Cristo nos apresenta. Já não nos comportaremos, então, como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar pelas artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres. Mas, proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos, para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações e de cada uma delas recebe força para ir crescendo em harmonia.
Estas epístolas de São Paulo são uma maravilha. Mas efetivamente está aqui a sinodalidade Uhum. e o caminhar conjuntos com os dons de cada um Perfeitamente. e ouvindo-se todos para, enfim, encontrar o melhor testemunho que Jesus nos deixou. E a Igreja, no fundo, é isso. É o modelo de Jesus na prática da nossa vida, da nossa comunidade e da Igreja, não é? E o que talvez seja importante é ver o que há de bom na Igreja e ver aqueles aspectos que nos desgostam, que são aqueles em que nos afastamos da mensagem de Jesus. Tanto nós pessoalmente, como na nossa comunidade mais próxima, como na de grande dimensão eclesial. E há realmente também muitas coisas que podem não nos fazer felizes. E há desejos que justamente crescem em nós, fruto dos dons que cada um recebe e que deve exprimir. E esta é a oportunidade única de, fazendo uma introspeção e, como alguém disse aqui, uma extrospeção, verbalizarmos e contribuirmos com esse encontro de respostas ao apelo do Papa Francisco. O que é que poderemos melhorar na Igreja para caminharmos juntos em direção ao Reino de Deus? Eu gostava também de acrescentar qualquer coisa. Eu não quero fazer uma síntese, não é disso que se trata, mas fui tomando apontamentos das coisas que eu vi e que achei profundamente empenhadas e com o espírito acordado. Mas queria dar-vos apenas uns apontamentos do que eu aqui tomei. Portanto, não há uma grande ordem no que eu vou dizer, mas vocês vão perceber. Confrontar o Padre Francisco com o Papa João XXIII é, quanto a mim, um exercício salutar, porque de facto foram figuras sensíveis na Igreja ao que não estava a correr bem na Igreja. Reparem que tanto João XXIII como o Papa Francisco são figuras de pessoas inquietas. O Papa João XXIII, com aquela bonomia que aparentava, era uma pessoa profundamente insatisfeita com o que tinha nas mãos. Primeiro como patriarca e depois como Papa, ele sentiu a fundo que a Igreja não ia bem. Tinha de dar uma volta. Tinha que dar uma volta, tinha que se adjornar. Esta palavra adjornamento que o Papa João XXIII apregoou como o caminho que a Igreja tinha que seguir, tem um sentido profundíssimo. E o Papa Francisco o que tem vindo a fazer é exatamente procurar que esse adjornamento se concretize. Dentro da Igreja sempre houve conflitos. Basta a gente lembrar-se que o São Paulo e o São Pedro se afrontaram por razões que tinham que ver com a praxis, com a maneira de exercer a pastoral na Igreja. E, portanto, a discussão sobre o que fazer e como fazer dentro da Igreja nem é um ataque a coisa nenhuma, nem é qualquer coisa, um exercício intelectual. Não, é vital que isso aconteça. Todas as sociedades têm que se organizar à volta de princípios, ideias, de fins, de objetivos e discutem-nos e escolhem-nos, escolhem os que parecem melhores. Portanto, dentro da Igreja não há um rumo fechado. Quer dizer, quando as pessoas pensam que já está tudo dito, que o dogma é a última palavra, que a Igreja agora é fechar-se em si mesma e caminhar por aquele caminho que traçou e que só pode ser aquele,
estão muito enganadas as pessoas que pensam assim. Uma das consequências desse clima é precisamente o clericalismo. Quando realmente existe uma classe, se assim podemos chamar, de clérigos dentro da Igreja, eles não estão dentro da Igreja para se servirem da Igreja, estão dentro da Igreja para servir a Igreja. E é preciso ter bem presente que servir a Igreja é, como Jesus ensinou, pôr-se no último lugar, quer dizer, escutar mais do que falar e exercer um magistério de influência mais do que propriamente de autoridade. E a autoridade do clericalismo tem feito muito mal à Igreja. Até porque incute nas pessoas a sensação de que tudo aquilo que se diz do altar abaixo é a palavra de Deus. E, portanto, quando o padre fala, o que ele diz é para ser respeitado, seguido, obedecido, come e cala. E está errado. Não, voltando ao padre Mário, como é que era? Mário Oliveira. Mário de Oliveira. Mário de Oliveira foi a primeira pessoa, e se calhar a última, no Patriarcado de Lisboa, que abria as Eucaristias ao uso da palavra por todos aqueles que quisessem intervir. Quer dizer, era falar realmente, ali é que era encontrar caminhos sinodais em comum. Bom, no meio disto tudo a gente não se pode esquecer que, claro que há imperfeições. Desculpa, Filipe, eu dizer isto, mas é muito fácil a gente dizer, tá, a Igreja é feita de homens, todos somos imperfeitos, portanto a Igreja também lá tem imperfeição. Muito bem, mas não te esqueçamos de uma palavra de Jesus, que é: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Portanto, nós temos que pugnar pela perfeição, não nos podemos acomodar. Não quer dizer que que estejas acomodado, mas és muito pacífico relativamente a coisas que nós devemos olhar para elas e tentar melhorá-las. Também ouvi uma coisa engraçada, foi alguém que disse andar na igreja, já não sei quem foi. Nós andamos na igreja. Nós não andamos na igreja, nós somos igreja. E temos que exercer essa natureza, essa nossa natureza de ser igreja, implica que nós participemos profundamente naquilo que nós queremos para a igreja. E o que é a igreja? A igreja, no fundo, é a união de todas as pessoas, de todos os homens, uns mais efetivamente, outros mais potencialmente. O que é que dizes? O povo de Deus. O povo de Deus, unir-se a Deus, participar nessa união com o corpo místico de Cristo. Nós formamos o corpo místico de Cristo. Cristo vai buscar à humanidade o seu corpo. O destino da humanidade é ser corpo com Cristo. E isto é que é a Igreja. E, portanto, não pode ser nem de qualquer maneira, nem em moldes apertados. Tem que ser a liberdade do cristão é exatamente ser capaz de caminhar para Cristo, fazendo um caminho de escolhas livres, mas escolhas perfeitas, tanto quanto possível, mas livres. António, posso interromper só um bocadinho, nada? Com certeza. Quando falou nisso, eu também me lembro que Jesus Cristo se pôs na figura de pastor. E, portanto, o pastor que orienta o rebanho não tem nada a ver com a pessoa poder falar e exprimir a sua opinião, mas em última análise tem que haver uma orientação, porque senão é o descalabro completo. Quer dizer, eu não retiro a autoridade toda ao magistério da Igreja. Acho que não pode ser assim também. Quer dizer, penso eu, não sei. Teresa, talvez a palavra autoridade é que não esteja muito certa, porque no fundo
a autoridade dos pastores vem de uma autoridade moral, de uma autoridade de prática de amor. Não é uma autoridade que lhe tenha vindo de cima e que seja como que um poder mágico. Não é um poder mágico. A autoridade, mas essa autoridade que a Teresa está a falar é a autoridade que é dada a quem, como pastor, orienta. Exatamente. Não é propriamente, quer dizer, a orientação que o pastor dá ao seu rebanho é mais cuidar de que o seu rebanho vá para os sítios certos do que propriamente obrigá-lo a ir para aqui ou para ali. Quer dizer, enfim, a Lourdes quer falar. Não é bem obrigar, não é isso que eu quero dizer. Sim, eu percebi o que é que a Teresa quer dizer. Parece que vou divagar, mas não vou divagar. O Francisco Ferreira falou do opúsculo do Padre António Martins, não foi? Sim. O Padre António Martins fez a primeira conferência da Capela do Rato. E das 3 conferências que aconteceram na Capela do Rato, a dele está em documento que se pode aceder em PDF. E é muito importante o que ele diz acerca da autoridade. Se o Francisco me permitir e o grupo estiver de acordo, eu li aqui uma voz autorizada para estabelecer aqui um fio entre o que a Teresa disse e o que o António disse. Posso, Francisco? Sim. Sinodalidade como estilo pastoral. A sinodalidade e exercício da autoridade na Igreja. No seu cerne, falar de sinodalidade é perguntar pela forma como se exerce a autoridade na Igreja. Como horizonte teológico, estrutural e existencial, a sinodalidade é o exercício da autoridade em comunhão, enquanto modo mais adequado de entender e praticar nas suas diversas expressões. Em concreto, procura-se articular o exercício pessoal e colegial dos que detêm autoridade na continuidade do ministério apostólico com a prática sinodal do discernimento e da corresponsabilidade nas decisões por parte da comunidade. Está certo. Isto é que é a autoridade que enraiza na comunidade. Não está, pois, de modo algum em causa a autoridade e a responsabilidade próprias e inalienáveis que, a níveis diversos, embora, cabem ao ministério ordenado na Igreja. O determinante é que essa autoridade e responsabilidade sejam exercidas na consciência de que os fiéis têm uma palavra a dizer e devem ser ouvidos naquilo que constitui a vida de uma comunidade cristã. Trata-se, pois, de um exercício de autoridade que ajuda as pessoas a irem crescendo na corresponsabilidade eclesial e que se traduza num modo de pensar e de agir que liberte nelas os carismas que possuem, São Paulo, e a capacidade de os colocar ao serviço da comunidade. Dessa forma, evitar-se-á que uma autoridade legitimamente hierárquica degenere em modos autoritários clericais de agir, porque concentrada sobretudo no poder que possui e não no reconhecimento que merece. Isto é mais... Está magistralmente dito. Não, isto é um capítulo, como aliás este documento do Padre António Martins é muitíssimo bom e eu recomendaria que tirassem em PDF da Capela do Rato, porque é uma reflexão de uma profundidade extraordinária. Lourdes, importas-te de repetir a última frase? Deixem-me só fazer aqui uma pequena correção, que a Lourdes disse que é o Padre António Martins, mas esta conferência é do professor José Eduardo Borges de Pinho. Não é o Padre... Há que disparate. Depois foi. Pronto, eu só queria introduzir esta... Não, é o primeiro conferencista. Esta precisão. José Eduardo quê? Desculpe, José Eduardo quê? Borges? Borges de Pinho. Mas, Teresa... Se vocês têm um bocadinho de paciência, eu acabava... Deixa-me só dizer isto à Teresa. Teresa, se for ao site
da Capela do Rato Sim. e entrar no sínodo, encontra lá as 3 conferências que se fizeram, uma delas é esta. Mas está em PDF. E também lá está o texto em PDF. Agora, não sei se têm paciência de ouvir o resto ou se continuamos com a reunião. A mim não sei. Eu sou Francisco, tu é que mandas. Por mim, tudo bem, Lourdes. Lourdes, permite-me só dizer o seguinte: se algum de vós tiver algum problema em obter estas 3 conferências que a Lourdes referiu, que me façam o favor de enviar um mail que eu envio exatamente estas conferências. Os links. Os links, exatamente. Eu peço desculpa, tenho que sair dentro de uns minutos. Desculpem, como antes da Teresa de ter feito aquela intervenção quando eu estava a falar, eu ia mesmo terminar para dizer uma coisa. Lourdes, não te esqueças do que vais dizer. Falou-se aí do Padre Manuel Vieira Pinto. E eu já tinha tomado aqui nota para falar dele, porque... Padre Borges de Pinho. Não, estou a falar do Padre Manuel Vieira Pinto, do Mundo Melhor. Francisco. Sim. Estou a falar de outra coisa. Está bem. Eu não me esquecer que mal o Concílio Vaticano II foi anunciado pelo Papa João XXIII, eu assisti a uma conferência do Padre Manuel Vieira Pinto nos Jerónimos, onde ele disse isto. Eu também assisti. Pronto, a Igreja tem uma carapaça grossa e velha que é preciso quebrar, tirar de cima dos ombros da Igreja para que apareça a verdade e a frescura, etc, etc. Portanto, a ideia de uma Igreja nova não é nada de novo. É um pensamento com que se vive há muito tempo na Igreja. Pronto, era só para dar este apontamento. Diz lá agora, Lourdes. Eu agora vou fazer aqui uma leitura transversal. Uma opinião ou parecer maioritário que brote do sentir e do pensar cristãos amadurecidos devem, por princípio, ser acolhidos e seguidos sem hesitações pela autoridade que for chamada a decidir. E, portanto, é um estilo pastoral assente na escuta e no diálogo e atento ao sentido da fé dos cristãos, o sensu fidei. E, finalmente, um apelo que aqui é feito para que haja uma renovação das lideranças nas comunidades como testemunho credível e impulsos criativos. Porque muitas vezes há profissionais dentro das paróquias que têm papéis de liderança, mas não correspondem à liderança, nem estão capazes de estar atentos ao sensus fidei. Nem querem muitos, eu sei, passei por paróquias assim, nem querem ceder o lugar a ninguém, porque para eles o lugar é vitalício e não... Eu acho que eu gostei imenso de ler esta conferência deste teólogo, que é o Borges de Pinho. Pronto, e ajuda-nos muito a pensar e a passar a uma fase seguinte, que talvez seja, então, de formular as nossas inquietações, as nossas gratificações e as nossas expectativas relativamente ao sínodo. Francisco, infelizmente o tempo passa e nós temos que fechar esta reunião, não é assim? Não sei eu antes disso, deixa-me só ter isto. Antes disso, ia propor que nós marcássemos a nossa próxima reunião do caminho sinodal deste grupo. Que possivelmente terá que ser a última face à deadline que a paróquia nos deu. Mas qual é a deadline? É dia 11 de fevereiro? Não, pronto, conforme vos enviei no mail, penso que todos receberam, está lá escrito que, de facto, os coordenadores, conjuntamente com o Padre Zé António, decidiram que a nossa última reunião devia ser em meados de fevereiro. De qualquer forma, já hoje falei com o coordenador, antes da nossa reunião de hoje, e pedi-lhe, no caso de o grupo entender que
se deve reunir ainda em março, ele deu-me grau de liberdade para tomarmos essa decisão. Ou Bem. seja, em princípio, a nossa última reunião será no próximo mês. Se o grupo assim o entender, porque haja ainda reflexões a fazer que não foram feitas e que são, de alguma forma, proveitosas para que, de facto, este caminho sinodal seja feito, o António Nunes, coordenador da paróquia, já me facultou que, pelo menos, podíamos avançar até março. Mas, ó Francisco, eu acho que nós só podemos, enfim, beneficiar e fazermos um caminho mais completo se nós fizermos agora várias reuniões até essa altura. Eu não sei se estão de acordo, não direi já semanais, mas pelo menos quinzenais. Portanto, fazermos aí... António, o grupo é soberano. Pois. Eu sou um mero instrumento. Não, tu és do grupo. Portanto, a palavra... Não, mas tu fazes parte do grupo. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas eu deixo isso ao vosso critério. Não sei se isto é um bocado ambicioso, mas fazermos nas próximas semanas uma reunião semanal, acho que ajudava imenso. Não sei. O que é que o grupo pensa sobre esta proposta que o António fez? Então marcamos já a primeira, a próxima, quando? 2 a 8 dias, 2 a 15? Alguém se opõe à proposta que o António está a fazer? Eu acho que nós até aqui partimos pedra, mas estamos numa grande... Isto foi um brainstorming, quase. Pois, ainda precisamos... Mas nós precisamos agora... Sistematizar um pouco. Sistematizar e apresentar uma coisa com pés e cabeça. Porque eu, neste momento, estou a ver assim as coisas ainda muito fluidas. Não sei qual é a vossa opinião. E talvez mais algumas reuniões que segurassem uma estabilidade ao nosso trabalho. Eu para já propunha que nós reuníssemos 2 a 8 dias e depois aí decidíamos o ritmo do resto do tempo, não é? Estão de acordo? Aceito aquilo que vocês decidirem. Vocês terminam. Os outros participantes. Frederico, está de acordo? Terça-feira não posso. Temos aqui uma assembleia nesta paróquia onde eu estou. Então, vamos... Mas é à noite. Tem razão. Esta é à tarde, não é? Está bem. Podemos marcamos às 8 horas. Marcamos para as 6 horas e começa mais cedo, portanto. Sim, senhora. Então, eu tenho outra às 9. 2 a 8 dias. Às 9. Dia 18. Sim. António, não te esqueças do seguinte: no dia 19 temos a reunião da Arte Jardim. Não faz mal. Não? Pronto, uma coisa não implica a outra. Eu não podemos. Esta tem prioridade sobre o Teatro Jardim. Não, mas é dias diferentes. Então, dia 18. Dia 18 nós não podemos. Não? Pronto, então... Olha, eu não posso numa quinta-feira, é o único dia da semana que não me dá jeito. É uma terça. Não é isso. Eu estou a dizer que quinta-feira é o único dia da semana que não me dá jeito. Estou já a pôr aqui o resto, tanto me faz. 18, é? Não, dia 18 a Bárbara não pode. A Bárbara e o Filipe não podem no dia 18. Já agora era importante, porque o nosso grupo tem 8, 9 elementos. E, portanto, é importante que todos estejamos presentes. Então passamos para a semana, pronto, dia 25. Dia 25. Pode ser no outro dia da semana, sem ser a quinta da... Quer dizer, na quarta temos a nossa reunião de colares, do Zoom. Dá prioridade. Na sexta-feira eu tenho outra... A não ser que a gente substitua, se quiserem, substituímos a reunião de TEAR por esta. Acho. E marca-se depois a outra. A reunião Então fica... A próxima reunião, dia 19, será... Já estava marcada. Está bom? Está bem. E a que horas? Às 18h15. 18 horas. Se quiserem, podemos começar às 6. Às 18 é melhor para ter uma margem. Então às 18, pronto. Eu vou emendar a convocatória para as 18 horas. Está bem. Agora gostava, antes de acabarmos,
gostava, portanto, de perguntar o seguinte. Vocês estão todos de acordo que, em relação àquela proposta que alguns de vocês não tinham recebido e que depois o António fez o favor de enviar aquela proposta da Lourdes e do António, estão de acordo em que, de facto, vamos seguir esta metodologia e desenvolver estes pontos que estão aqui nesta proposta? Isto para saber exatamente o que é que vos irei sugerir para a próxima reunião. Frederico Disparato, Francisco, seguindo um bocadinho o que o Frederico disse quanto à metodologia que utilizaram na paróquia dele, eu acho que aquele trabalho que nós fizemos de procurar a transversalidade dentro dos 10 temas ainda mantém muitas questões. Talvez, se vocês aceitassem, refazíamos isto de uma maneira mais fechada ainda, para não nos dispersarmos tanto em tantas perguntas, e então eu faria isso, vamos lá amanhã, e mandava-te para ti, tu mandavas para as pessoas, e deixávamos isto de parte. Lourdes, eu estou aberto, também me pareceu desde o início, e daí, se vocês repararem, eu desde o primeiro momento, e aliás tive a oportunidade de comprovar isso com esta Assembleia Sinodal na Capela do Rato, a maior parte dos grupos decidiram por 2 ou 3 temas, porque achavam que, embora eu esteja inteiramente de acordo com aquilo que o Frederico disse, eles atravessam, só que é uma amplitude tal, que corremos o risco de nos perder um bocado neste oceano. Então pronto, eu vou procurar conglomerar... Sintetizar um pouco. Não, é conglomerar em 2 ou 3 temas mais relevantes e mandava amanhã, está bem? E depois tu mandas, se entender, se aprovares. Está bem, portanto, eu iria então para, no fundo, encerrarmos a reunião. Se estivessem de acordo, iríamos, no fundo, fazer uma oração de agradecimento a Maria, nossa mãe, que é uma mulher de escuta, de decisão e de ação. Que o testemunho que ela nos deixou, que seja também uma bússola para este nosso caminho, iluminados pelo Espírito. Muito bem. Muito bem. E já agora, queria-vos dizer que deste livrinho que eu vos fiz referência no início da nossa reunião, eu irei, da próxima vez, propor ler a oração do Sínodo que o padre Capelaro e Capório têm exatamente no livrinho que vos mostrei. Muito bem. Em vez de fazermos a oração habitual, iríamos fazer esta oração do Sínodo. Mas eu não tenho essa oração. Mas eu vou escrevê-la quando enviar, está bem? Eu vou receber a proposta da Lourdes e depois também vos vou fazer uma proposta de leitura, que pode ser em casa, de reflexão sobre uma carta, ou sobre uma epístola, ou sobre uma parte do Evangelho que eu acho oportuno, está bem? Muito bem. Olha, muito obrigado. Lourdes, obrigado também. Então, a tua oração. Para ti e António, desejo sinceramente que a vossa filha Filipa encontre o melhor caminho. Eu não, por acaso não sei de que é que estão a falar. A nossa filha tem um problema de um angioma cerebral e tem que ser operada. Não é angioma? Então o que é? Aneurisma. Francisco. Aneurisma, desculpem. Um aneurisma que vai ser operada. Deixe que corra tudo pelo melhor. Obrigado. Francisco. Sim, Frederico. O problema deve ser do e-mail, deve ser estar a enviar para um e-mail antigo. Eu acabei de mandar o meu e-mail atual. Diretamente. Está no bate-papo. É que, de facto, eu tinha 2 e-mails do Frederico.
E se calhar escolhi um que não... Já muito desatualizado. Ó Francisco, vai buscar à minha lista do grupo TAIAR. Claro. Certos, os que estão Está lá. bem, está bem. Meus Foi queridos esse o amigos, problema. mais uma vez, muito obrigado pela Então, vossa... e a oração? Que tu ias fazer? Bem, no fundo, a oração foi uma oração muito simples sobre... Não, foi. Já fizeste. Também. Pronto, joguei que as Mulher de ação, de decisão. Ok, tudo bem. Portanto, dado o avanço da hora, achei que não se queria estar a amassar mais. Ok, Então, meus queridos amigos, até dia 19. até dia Deus. 19? Sim, foi marcado. É, exatamente, quarta. até dia 19. Estamos confusos. Grande abraço. Um grande Deus a abraço e todos. muito obrigado a todos. Obrigado, adeus. António, envia-me a gravação. Sim, vou mandar. Ok, obrigado. Nada. Vou fechar a reunião, com licença.